A graça e a paz, queridos, estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, com essa obrigação de trazer, e um prazer também, né? De trazer aqui a sexta lição de jovens, né? Hoje nós vamos estudar sobre o tema imaturidade espiritual dos coríntios, né? Dos coríntios. Então, com certeza vai ser uma lição muito importante e que nós possamos aprender mais uma vez com essa igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas deu um trabalhinho bom a ele, né? Mas ele conseguiu o seu desejo de abençoar essa igreja através da palavra. Então hoje nós vamos estudar aqui o texto bíblico, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Bem, na nossa introdução, a igreja de Coríntios ela foi edificada para dar continuidade à missão, né, de Cristo, de pregar o Evangelho. Toda igreja que é edificada, né, fundada, ela precisa ter a noção da sua função na terra, né? Nós fomos salvos para adorar a Deus, para servir a Deus, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, as igrejas têm que pregar o Evangelho, né? Por isso que existem os dons ministeriais, o apóstolo, o pastor, o mestre, o profeta, o evangelista, que tudo isso forma uma unidade para que cada um tenha a sua função. E a igreja, finalmente, a função dela é pregar e ensinar a palavra até a volta de Jesus, né? Enquanto Jesus não vem, a finalidade da igreja é pregar a palavra. Mas aqui na igreja de Coríntios, né, nem todos ainda entendiam esse propósito. Mas por quê? Isso devido à sua imaturidade. A pessoa sem maturidade, ele é como se fosse uma folha seca levada pelo vento, entendeu? Pessoa imatura, ele segue todo o vento de doutrina, ele não tem muito critério naquilo que ele precisa, né? É levado muito pela emoção. Então a imaturidade traz um grande prejuízo para a igreja, né? Então as pessoas que vivem na imaturidade, são imaturos, eles ainda não entendem bem o propósito de Deus. E por causa disso, né, na sua imaturidade, eles vivem na carne, como estamos vendo aqui na igreja de Corinto. Então essa imaturidade impedia o quê? O crescimento espiritual e o avanço da obra de Deus na terra. A imaturidade simplesmente traz toda essa confusão. Então Paulo, ele tinha diante de si uma questão muito difícil de se resolver, mas ele, com a graça de Deus que habitava na vida dele, ele conseguiu trazer esse conhecimento para a igreja que serve para nós hoje, né? Então, as características de uma pessoa imatura na fé cristã, qual é? As suas características, né? Nós olhamos aqui na igreja de Corinto o que demonstrava isso. Então, é preciso que a gente entenda, né, que uma pessoa imatura, cuja fé não está alicerçada na palavra de Deus, só traz prejuízo. Porque a palavra de Deus é a fé que nós temos nela, é que nos mantém no nível que agrade a Deus. O imaturo, ele não tem muito essa preocupação de viver o que está escrito, vive mais pela emoção, né? Então, qualquer pessoa que vive dessa maneira, né, o fruto dele é esse, que nós vamos ver agora nessa lição, certo? Então a imaturidade, ela traz muito prejuízo para a igreja, certo? No caso da igreja de Corinto, trazia o quê? Muita inveja, muita dissensão, muita divisão, né? E muita ambição e contenda por aquilo que ainda não era chegado o tempo deles terem, né? Então é isso que acontece. Bem, nós vamos agora entrar na lição e eu queria te pedir, se você ainda não se inscreveu no meu canal, nos dá essa honra aí, se inscreva no nosso canal, certo? Dá o seu like, deixe o seu comentário,
ok? Não deixe de dar o toquinho no sininho também, para você receber os avisos de novos vídeos que nós vamos colocando. E também nós não temos só vídeos sobre a escola dominical, né? Mas nós temos também muitos outros vídeos com muitos assuntos diferentes relacionados à palavra de Deus, à igreja. Então, quando você entrou no meu canal, como você está aí, você quer ver todos os vídeos que eu tenho, você clica em cima do meu nome ou em cima da minha foto. Aí você vai ter todos os vídeos que você quiser ver do meu canal. E também, né, lógico, você pode também clicar em cima da foto e depois, quando acabar, você pode clicar onde está escrito vídeo. Você vai clicando na setinha, aí ela vai subindo. Uma hora a seta para. Aí você clica em vídeo em cima, que aí vê tudo do mesmo jeito, tá bom? Aí você pode ver o vídeo que você quiser, tá bom? Dá uma força aí pra gente, que alavanca aí o nosso canal, que a nossa finalidade é essa, é ministrar a palavra de Deus, tá bom? Bem, os coríntios, eles eram imaturos, né? Conforme nós já falamos aqui na introdução. Os cristãos em Corinto eram ainda carnais. Paulo escreve aqui, ó: eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. É até triste, né, para ele falar isso, mas era uma realidade. Ele não estava humilhando a igreja, ele estava trazendo a igreja para a realidade, que talvez muitos ali nem estavam percebendo isso, né? De tão imaturo que eles eram, certo? Então, os crentes em Corinto, eles tinham pouco tempo de conversão. O apóstolo Paulo parece que ficou 3 anos na igreja de Éfeso, mas aqui em Corinto ele ficou 1 ano e 6 meses. Lógico que 1 ano e 6 meses não é o suficiente para, né, trazer à maturidade uma igreja vivendo num ambiente tão pervertido como era Corinto, né? Não era fácil, apesar que dentro dessa igreja tinha outras pessoas maduras também. Muitos judeus que se converteram ao cristianismo, eles vieram da sinagoga. Então, já eram pessoas que já tinham maturidade, mas isso aí não era a realidade de toda a igreja, né? Você vê aqui que tinha muito imaturo aqui, certo? Então, até entristecia aqueles que tinham maturidade, certo? Mas eles tinham pouco tempo de conversão realmente. Para a vida que eles viviam antes, né? Talvez para os judeus que já estavam acostumados com a lei, vivendo na sinagoga, aprendendo, foi mais fácil. Agora, para o gentio que vivia no mundo, na idolatria, né? na perversão, para eles era mais difícil mesmo. E trouxe muito trabalho para o apóstolo Paulo, né? Então, eles tinham pouco tempo de crente e eles saíram do paganismo, do judaísmo, né? Porém, o paganismo e o judaísmo não tinham saído deles. Isso aí é que é o problema. Às vezes a pessoa sai do paganismo, mas o paganismo não sai dentro deles, de dentro deles. Saíram do judaísmo, mas queriam continuar vivendo debaixo da lei, né? Então, quer dizer, é como o povo que saiu do Egito e Deus levou eles para o deserto. Por quê? Porque a maioria que saiu dali do Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Tanto é que eles queriam voltar para o Egito, alguns, né? Mas é preciso que haja uma limpeza interior. A gente tem que sair do Egito, e o Egito tem que sair da gente. Não adianta eu sair do mundo e o mundo continuar dentro de mim, dentro da igreja, né? Infelizmente isso acontece. Muitos irmãos, infelizmente, né? Ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. Ele, pelo seu modo de viver, de vestir, de falar, né? De levar a sua vida, é uma vida mundana, né? Mas o mundo tem que sair de dentro da gente, para a conversão ser uma conversão segundo o querer de Deus, certo? Então isso dominava a vida deles. Como os coríntios daquela época, atualmente muitos se comportam da mesma maneira, certo? Sem base da palavra, e muitos seguem qualquer vento de doutrina. A pessoa está bem numa igreja, bem entre aspas, aí aparece uma novidade em outra igreja, ele vai para lá. Aí chega lá, não gosta daquela novidade, vai para outra e assim fica levando a vida até um dia, Deus queira que essas pessoas cresçam e alcancem a maturidade desejada, né? Número 2 aqui, da parte 1,
os coríntios são chamados de crianças espirituais. Isso aqui, essa palavra criança, essa analogia, essa comparação que o apóstolo faz de criança, ela deve ser bem observada, porque depende muito do contexto que ela é colocada, né? Por exemplo, toda analogia, o autor coloca aqui que é incompleta, ela precisa ser tratado, né, com cuidado. Paulo aqui compara os coríntios a criança, certo? Mas no sentido negativo, certo? Sem condições de compreender o evangelho. Nesse sentido negativo. Meninice, também é no contexto negativo, né? Agora, o apóstolo Pedro usa a mesma palavra, mas no sentido positivo. A figura da criança aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, é colocado como aquela criança, né, que deseja o leite racional, né? Figura isso, certo? Aquela criança que sente fome, vontade de comer, certo? E ele compara essa fome infantil da criança com o crente novo que tem fome pela palavra de Deus. Tá entendendo? Então, é bem diferente a atitude negativa da criança, sua meninice, fazendo coisa errada por ser imatura, com aquela criança que sente fome, aquela vontade de se alimentar do leite. Aqui ele compara o leite positivo, né? Jesus também usa no sentido positivo, no caso de receber o reino como uma criança, entendeu? Simples, com inocência, de braços abertos, com fé, né? E Pedro destaca aqui o apetite saudável pelo leite racional, entendeu? A palavra de Deus. Então, há uma diferença. Então, para entender melhor, o apóstolo Paulo usa a palavra criança, né, como meninos em Cristo, mas no sentido negativo, atitude de criança, certo? E Pedro já usa no sentido de sede, fome pelas coisas espirituais. Então ele quer que nós sejamos como criança. Assim como a criança deseja o alimento, o leite, quando é neném, chega, chora, ele quer que nós sejamos assim. Que venhamos a sentir falta da palavra de Deus, que é o alimento. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa forma que Jesus quer que nós venhamos ter fome pela palavra de Deus. Nunca, querido, sinta fastio da palavra de Deus. Acorde com vontade de ler a palavra, passe o dia com vontade de ler a palavra, vá dormir com vontade de ler a palavra e leia, né? Que a palavra venha fazer parte da tua alimentação espiritual, tá bom? Não venha se alimentar de outras coisas não, que você pode se contaminar. Se alimente da palavra, tá bom? Como humildemente, como uma criança deseja mamar para matar a sua fome física, nós como criança devemos sentir muita fome pelas coisas de Deus, entendeu? Fome e sede pelas coisas espirituais. Bem, 3 aqui. O cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Você não vai dar uma feijoada pro neném, né? Não vai querer matar ele, né? Então, o crente infantil também não adianta você alimentar ele com alimento sólido, porque ele não vai digerir de jeito nenhum. Nem adianta. Tem que dar um alimento só líquido para ele se acostumando, certo? Embora o tempo, né, do alimento sólido tivesse chegado, entenda bem, houve um atrofiamento aí. Por quê? A criança, quando nasce, só se alimenta de leite, né? De preferência o leite materno. Mas o que acontece? Vai chegar um tempo que o tempo do leite vai acabar, ele vai ter que comer um arrozinho, um feijão, dependendo da cultura dele, onde ele vive, ele vai ter que começar a se alimentar de alimento sólido, porque chegou o tempo dele comer, né? Mas se chegou esse tempo, ele continua bebendo leite ainda, desprezando o alimento sólido, ele está mal, porque já é adulto, ainda fica se alimentando de comida de criança, ele não cresceu, né, como devia. Houve um atrofiamento, e isso pode acontecer na vida espiritual também. Já chega o tempo da pessoa ser uma pessoa usada, já ser mestre,
já trabalhar na obra, ele ainda está igual o neném, sendo cuidado igual o novo convertido, igual casca de ovo, não pode falar nada que ele se ofende, não aceita as coisas como tem que ser, é uma prova dentro da igreja, não faz nada de útil, só está ali para atrapalhar. Por quê? Porque não cresceu, ficou nanico toda a vida, entendeu? Chegou o tempo dele comer os alimentos sólidos, ele ainda está tomando leitinho. Vão crescer, né? Vamos crescer. Então, é isso que acontece. Então, o apóstolo aqui em Hebreus, né? Acho que Hebreus 5,4, me parece aqui. Vamos ver o que diz Hebreus 5,4. Interessante que Hebreus 5,4 diz, ó. Deixa eu ver aqui se é mesmo, né? 5,4. Se não for, é 5,14. O mantimento sólido é para os perfeitos, que têm maturidade, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para exercitar tanto o bem como o mal. Discernir, aliás. A pessoa que tem maturidade, ele sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Agora, o que não tem maturidade, ele embarca em muita canoa furada. Sabe por quê? Ele não tem discernimento. Não tem porque não quis crescer, né? Então, diz aqui, ó, porque devendo já ser mestre, pelo tempo que já é crente, né? Ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rugimentos da palavra. O cara já era para estar lá na frente, não sabe, vai abrir a Bíblia para ler, não sabe nem onde está o Evangelho. Vamos ler o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. O cara vai ler lá, vai procurar lá em Gênesis, lá no Velho Testamento. Poxa, gente, vamos, né? Isso aí não é uma generalização, lógico. Mas está falando para os meninos que já deram para ser mestre, estão ainda nos primeiros rudimentos da palavra, igual um novo convertido, né? Aí depois fica, fulano veio para a igreja ontem, já é isso, já é aquilo. Lógico, ele corre atrás, ele estuda, ele lê, ele dá frequência, ele cresce espiritualmente. Ele tem desejo de crescer. Tudo começa com uma vontade. Se não tem vontade, não tem nada que vai acontecer, né? Então, e vos haveis feito tais necessitais de leite, e não de sólido, alimento sólido. Aí ele diz aqui no 13, ó, porque qualquer que se alimenta ainda de leite, não está experimentado na palavra, na justiça, porque é menino, entendeu? Então, tu vai dar uma comida mais forte para ele, ele desmaia, não aceita, quer ir embora da igreja, entendeu? Por quê? Porque, não, essa mensagem é muito, não existe mensagem dura na Bíblia, entendeu? Existe pessoas que não aceitam a palavra, mexeu na ferida dele, ele não gosta. Mas o mandamento sólido é para os que têm maturidade, em razão do costume, tem o sentido exercitado. Então está em Hebreus capítulo 5, versículo de 12 a 14, tá? É isso aí que está ensinando aqui. Então, pessoas, meninos na fé, já velho na igreja, mas é menino na fé, ele não aceita, não suportam ser corrigidas, entendeu? E geralmente distorcem a palavra e os ensinos recebidos. Isso que acontece. Não aceita ser corrigido na igreja, entendeu? Isso que é o triste, ok? Então, número 2 agora, vamos para a parte 2. Nós vemos aqui a parte 3 do número 1, agora vamos para a parte 2. O que pode nos impedir de crescer na fé? Bem, alimentar sentimento de inveja. Em regra, o crente maturo não consegue controlar a inveja, né? Por quê? Porque são carnais. Esse sentimento que domina os coríntios, dominava, né? Produz contenda, dissensão. A inveja é uma paixão humana, certo? É carnal, certo? É obra da carne, entendeu? A pessoa se sente terrivelmente mal com o progresso do outro, com o sucesso das pessoas. Tem pessoas que ele é dominado pela inveja satânica. Ele não pode ver a prosperidade de ninguém, ele não pode ver o progresso de ninguém. Ele é dominado por essa inveja infernal. Então o invejoso, quando ele vê alguém prosperar, ele se morre por dentro.
Ele não faz a parte dele, entendeu? Se o outro progrediu, cresceu, porque ele fez a parte dele, ele fez o dever de casa. Então muita gente não quer fazer o dever de casa, por isso não cresce, vive abaixo de elogios, de bajulação, só faz as coisas para aparecer. Então o que acontece? A pessoa não cresce espiritualmente. E aquele que é sincero, que está trabalhando para a glória de Deus, para a edificação da casa de Deus, abençoar os irmãos com palavra, com ensino, com bom testemunho, ora pelas pessoas. Então essas pessoas trazem ódio para outras, que não conseguem fazer aquilo que o outro está fazendo. Em vez de seguir o exemplo, não, fica com inveja, falando mal, murmurando, se queixando, se fazendo de vítima. Tudo isso começa onde? Na inveja, no ciúme. É isso que estava acontecendo na igreja de Corinto e deixou Paulo meio aborrecido, né? Só não perdeu foi o amor por ele, que essas pessoas, querendo ou não, a gente tem que amar elas para ver se um dia elas chegam onde Deus quer, né? Com amor nós podemos conseguir muita coisa, mas a verdade tem que ser dita. Não adianta passar a mão por cima do erro, né? Tudo com amor, com carinho, mas tudo tem que ser resolvido. Não se empurra os problemas com a barriga, porque lá na ponta vai ser pior ainda. E era isso que Paulo estava aqui, tentando trazer à luz para poder resolver. Ele aqui não queria envergonhar ninguém. Tudo que ele falou aqui estava camuflado. Então alguém foi lá, explicou a situação, ele escreveu essa carta para trazer à luz os problemas que existiam. Ele podia pensar, não, meu Deus, eu não vou trazer esses problemas, vai pegar mal para a igreja. A pessoa escreveu uma carta dizendo que os irmãos são carnais, que tem contenda, dissensão, engano, incesto, tinha tudo. Eu não posso falar nada. Ele trouxe tudo à luz, mas com a intenção de quê? Resolver, né? Então é isso. Ele não queria matar ninguém, excluir ninguém, ele não queria maltratar ninguém, ele só queria trazer à luz os problemas para poder resolver. Porque enquanto os problemas estão debaixo do tapete, não tem como resolver. Ele tirou tudo do tapetão lá e trouxe à luz e os problemas foram resolvidos, né? Era isso que ele queria, certo? Então é isso que a gente tem que entender. A gente precisa destruir a inveja. A inveja é uma obra da carne que mais tem trazido problema para as igrejas, certo? Então, o sucesso do outro mata o invejoso. Ele vive em função do que os outros têm. Não importa que eu não tenha, desde que ele não tenha também, para ele tá bom. Entendeu bem? Então, fica longe do sentimento de inveja, é um indício de maturidade. Você ficar longe da inveja, não deixa a inveja dominar seu coração, não. Você sentiu inveja de alguém que não pode acontecer, a inveja te pegar de surpresa, repreende logo em nome de Jesus. Sai fora daqui, inveja. Quero nada contigo, certo? Eu quero mais fazer igual João Batista falou. Quando falaram para João Batista, até alguém usado, né, pelo inimigo para criar um problema na mente de João Batista. João Batista tem um aí que está batizando mais do que você. Aí ele, que isso? Não pode. Nada. Ele falou, tá batizando mais do que eu? Tá bom. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não era um complexo, não. É que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Tá entendendo? Há tempo de crescer, há tempo de não crescer, há tempo de morrer. Tudo isso tem o seu tempo. Chegou o tempo de outro crescer, amém. Que cresça, é para a glória de Deus? É, amém. É isso que serve. Eu não posso crescer para a minha glória própria. Eu tenho que crescer corretamente para a glória de Deus. Então, número 2 aqui, promover contendas e dissensões. Nem sempre contenda, isso aqui é muito importante, gente. Nem sempre contendas e dissensões são geradas por inveja. Às vezes a pessoa não tem inveja, mas ele tem uma ambição muito grande dentro dele. Uma ambição que não é de Deus, entendeu? Tem pessoas que têm um desejo de prestígio, né? Uma soberba tremenda, ele quer ser prestigiado, ele quer estar na frente, ele quer aparecer. Então isso também é um sentimento que não agrada a Deus. Quem tem que aparecer na nossa vida é Deus.
Agora, ele pode te exaltar, ele pode me exaltar, mas é ele que exalta. Eu não tenho que me exaltar. Quem tem que se exaltar, quem tem que exaltar é Deus na minha vida. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Entendeu? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Então é essa a questão. Vamos se humilhar diante de Deus, vamos aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes é difícil realmente você aceitar certas coisas vindo do céu, que é totalmente diferente aqui da terra. A forma de você crescer, das pessoas crescerem, a forma das pessoas alcançarem fama, das pessoas terem o seu prestígio, é muito diferente aqui na terra do céu. A forma de Deus prestigiar a gente é isso, tem que morrer para si mesmo e nascer para Deus, para que Ele possa trabalhar na sua vida. E o que Deus, essa vida, tudo que ela dá é passageiro, mas aquilo que Deus nos dá é eterno, é para sempre, entendeu? Então é isso que nós temos que tomar cuidado, não é só com a inveja, mas é com a questão da ambição pessoal, que tem que ser um limite. Você tem que ter ambição, mas para desejar aquilo que Deus quer. Não adianta você querer pisar outras pessoas, entendeu? Puxar o tapete de outro, dar facada nas costas para poder conseguir aquilo que quer. Isso aí lá na ponta você vai perder a benção, entendeu? Deus deixa até essas coisas acontecendo para revelar quem é a pessoa, né? Ah, por que Deus deixou acontecer isso? Se Ele não deixasse, ninguém ia saber com quem está lidando, né? Então a ambição das pessoas em geral, elas são Deus, né, segundo a palavra de Deus, considera essas pessoas ambiciosas demais também como crentes imaturos, carnais, entendeu? A carne para nada aproveita. É preciso que todo crente entenda que a carne, ela não se converte. A sua natureza pecaminosa, o velho homem, ele nunca vai se converter. Você nasceu de novo, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Procura buscar as coisas novas que Deus tem para a tua vida. Aquele velho homem está na cruz, deixa ele para lá. A carne não se converte não. Procura descobrir o que Deus tem para essa nova criatura. Deus tem coisas novas. Deus sempre usa essa palavra lá em Isaías, no Apocalipse, dizendo, olha, eis que faço nova todas as coisas. Deus tem coisas novas, diferentes para fazer na tua vida. Coisas novas que vai edificar a igreja, que vai abençoar a sua família, entendeu? Que vai, né, glorificar o nome de Deus na sua vida. Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Vamos deixar a carne, as coisas velhas já passaram, deixa para lá. Não vai atrás de mala velha não. Entendeu? Busca as coisas do céu. Então, número 3 aqui, falta de unidade, outro problema, né? O apóstolo também via cada pessoa como parte de uma grande unidade. O corpo de Cristo, né? Nós formamos um corpo. A mão, o pé, os olhos, a boca, o coração. Tudo funciona num só propósito, nos manter vivo, né? Então, a grande unidade, o corpo de Cristo. Então a igreja é um corpo. Tem a diversidade dos membros, cada membro tem uma função. Então é uma diversidade, mas com uma unidade. Funciona numa unidade só, num só propósito. Não tem como um trabalhar separado da mão, não trabalha separado de outro órgão ou de outro membro, de jeito nenhum. Nós temos os órgãos vitais, nós temos nossos membros inferiores, superiores, mas tudo num só propósito. É diversificado, cada um tem uma função, mas dentro de uma unidade, é um corpo só, né? A mão não é o corpo, faz parte do corpo. A orelha não é o corpo, faz parte do corpo. Assim é a igreja do Senhor, né? É uma unidade com a sua diversidade. Cada membro tem um dom, cada um de nós tem um jeito, nós temos a nossa personalidade, mas por outro lado nós somos uma unidade, entendeu? Então não pode ter partidarismo. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, nós somos de Jesus, mas não no sentido de ser de Jesus e não obedecer ninguém. Só obedeço a Jesus, também não existe, tá? Então, número 3 aqui para nós irmos para o final. O perigo da estagnação na fé. Substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé.
Está lá em 1 Coríntios 10, 11, né? Está lá escrito para você ler. Então o apóstolo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância que estamos edificados sobre a rocha eterna. Tudo depende do fundamento. Agora, quem é esse fundamento? Esse fundamento é Jesus. Então, a partir desse fundamento, nós crescemos, entendeu? Nós produzimos. E por causa disso, nós vamos ter recompensa por causa do nosso trabalho. Agora, cada um veja como edifica. Está entendendo? Nós é que temos que prestar atenção se o que nós estamos edificando é de acordo com a palavra de Deus. Porque o fundamento já é suficiente, o fundamento é eterno, inabalável, é Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu que ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já foi posto, Jesus Cristo. É por isso que ele falou que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Então, nós temos que ter essa ideia, esse pensamento de que nós estamos trabalhando para edificar em cima de um fundamento santo, poderoso e eterno, que é o Senhor Jesus. Então veja como você está edificando. Presta atenção naquilo que você anda fazendo. Entendeu? É muito importante isso. Sobre o que? Nós estamos sobre a rocha. Agora, alguns membros erroneamente utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em quê? Em valores humanos, baseado na sociedade secular, entendeu? E não levava em conta o que? O evangelho da cruz, que gerava, e por isso gerava o que dentro da igreja? Divisões e contenda na igreja. Por isso, eles não cresciam na fé. É preciso que a gente entenda que a nossa sabedoria humana, ela tem uma importância para as coisas humanas, mas nós temos que entender que eu não posso colocar a sabedoria humana acima da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do homem é loucura para o homem, para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem carnal. Nós que somos crentes, nascemos de novo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós aceitamos e entendemos a sabedoria divina, que é ela que é necessária, porque muitas vezes a sabedoria divina ela vai de encontro à sabedoria do homem, que a sabedoria do homem vale tudo. Os meios, né? Os fins justificam o meio. Isso aqui que eu estou fazendo não é certo, mas é por uma boa causa. Essa é a sabedoria humana. Não, realmente o que eu estou fazendo não é muito certo, não. Eu estou arrumando um dinheiro aqui, mas é para abençoar a obra de Deus. Querido, Deus está fora disso. Entendeu? Os meios nunca vai justificar, o fim nunca vai justificar os meios. Se o que eu estou fazendo é errado, não serve para Deus, não. Deus não quer nada errado, quer tudo certo. Não, mas o que eu estou fazendo não é muito certo, mas é para uma grande obra. E Deus não precisa disso, não. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Todo o dinheiro que funciona no mundo é dele. Certo? E aqueles que são fraudulentos, desonestos com o dinheiro que usam, essas pessoas vão dar conta diante de Deus. Porque o dinheiro é dele. Ele deixa você usar. Minha é a prata, meu ouro. Simboliza tudo que tem valor nessa terra é dele. Entendeu? Nós somos mordomos só. Trabalhamos com aquilo que não é nosso. Mas um dia, querendo ou não, todo milionário, bilionário, trilionário, eles vão dar conta um dia diante de Deus, né? Como eles usaram aquilo que Deus deu a ele. Não, mas eu era ímpio, eu nem sabia quem era Deus. O problema teu, era ímpio porque queria. Se não quisesse, não seria. O Espírito Santo ia te tirar de lá e trazer para a igreja. Então, ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Lógico, né? O apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele adverte que todas as pessoas terão que prestar conta a Deus das suas obras diante de Deus. Aquilo que eu falei agora. Então, ele fala isso porque os coríntios estavam ignorando o julgamento divino. Tem pessoas que têm a Bíblia na mão, até prega, mas parece que o juízo não é para ele, não. O juízo é só para o outro. Eu posso errar, eu posso fazer coisa errada, eu posso ser hipócrita, que não vai acontecer nada comigo. Com o meu vizinho vai. Está enganado. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pode ter certeza.
Nada vai passar impune diante de Deus. Então, ninguém pensa, né, que não vai ter prestação de conta. Todos nós vamos comparecer diante do trono de Cristo e vamos receber o que fizemos ali pelo nosso corpo, bem ou mal, certo? Então, ignorar o julgamento, viver uma vida em pecado, viver uma vida errada e não se arrepender, pensando que não vai haver prestação de conta, está muito enganado, né? Deus não vai deixar passar nada, entendeu? Então fica claro que eles estavam ignorando isso aí, fica claro que eles faziam a obra de Deus de forma fraudulenta. Paulo sabia disso tudo e foi esclarecendo, trazendo eles de volta. Vem, volta, vocês estão desviados dentro da igreja, entendeu? Vocês estão desviados dentro da igreja. Então é o pior desvio que tem, porque lá fora o cara se conforma, não, estou afastado mesmo, estou desviado, ele vem, ele volta. Agora o desviado dentro da igreja, ele nunca aceita que está errado, entendeu? Não, estou bem, estou dentro da igreja, estou tomando ceia, dou meu dízimo, estou participando do culto, eu prego, eu faço isso, eu ensino, eu visito, está fazendo tudo fraudulentamente, mas não se arrepende porque está ali, certo? Isso aí é o pior desvio que existe, é o de dentro da igreja, certo? Vamos lá, você depois lê 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 5. Finalmente, o perigo de se gloriar na sabedoria humana. Paulo adverte aos coríntios a não serem sábios aos seus próprios olhos em si mesmo, na sua própria astúcia. Tem pessoa que se acha tão sábio, que ele faz até acepção de pessoa. Tem pessoa que até para tu conversar com ele é difícil, de tão sábio que ele é. Ele se acha, mas não é, tá? Pelo contrário, o que mais falta ali é sabedoria, certo? Ele tem sabedoria da carne, entendeu? E a carne para nada aproveita. Então, como os coríntios, né, a Bíblia diz aqui, Paulo adverte aos coríntios que não serem sábios nos seus próprios olhos, em si mesmo, na sua própria astúcia. Como os coríntios, algumas pessoas se vangloriam de serem influenciadores, né, por pessoas que são consideradas grandes intelectuais, pessoa que se sente bem, ele é influenciado e é influenciador também de pessoas grandes aos olhos da carne, influenciadores, né, pessoas capacitadas, certo? Então as pessoas se acham. Então, mas o que acontece? No entanto, ignora e menospreza os que têm fé em Deus, entendeu? Tem pessoas que consideram os crentes gentinha. Até hoje ainda tem pessoas que olham para o crente com desprezo, como olhavam para Jesus também com desprezo. E quem é Jesus? A segunda pessoa da Trindade, quem é Jesus? O reino todo, ele vai reinar para sempre. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. As pessoas não ignoraram ele, certo? Por quê? Porque estava na carne. Quem está no Espírito ama Jesus. Quem está na carne despreza ele. Então, no entanto, eles ignoram, desprezam os que têm fé em Deus e no sacrifício de Cristo. Inclusive, em alguns lugares, até debocham dos que realmente temem a Deus. Tem pessoas que debocham do crente. Burrice, né? Não sabe ele quem é o crente. E nem quer saber, né? Então, é aquilo que Paulo escreveu, dizendo-se sábio, tornaram-se louco. Foi isso, entendeu? Então, não devemos se gloriar na sabedoria do mundo, pois a sabedoria do mundo, ela é loucura diante de Deus, certo? Então, alguns coríntios viviam dessa maneira. Então, em alguns ambientes intelectuais, acontece isso, né? Algumas faculdades, o crente é menosprezado, falar que é crente, tem zombaria, tem tudo isso, mas tudo faz parte. Eu vou encerrar essa parte dizendo para você o seguinte: Jesus, numa certa ocasião, disse: olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que amariam vocês. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. E farão tudo isso com vocês por causa de mim. Foi Jesus falou. O diabo vai usar as pessoas para te humilhar, para te desprezar, para te ofender, porque você é de Jesus. Entendeu? Então, que Deus te abençoe. Continue com Jesus, porque todo aquele que é humilhado será exaltado por Deus, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Até a próxima e não se esqueça de dar o seu like aí, entendeu? De se inscrever no meu canal. Um abração.